Bom dia a todos. Vamos retornar às nossas atividades na esperança de que tenhamos um segundo semestre melhor do que o primeiro. Afinal, cada passo que damos é bom que seja melhor do que o anterior, por mais que o anterior tenha sido bom. Começamos esta nova jornada com o seguinte tema: trabalho, alienação e consumo. Vejam aqui nesta figura que o trabalho está representado na sua multiplicidade de facetas. Por um lado, dá para nós notarmos que há, aqui embaixo, trabalhadores carregando uma barra de ferro, e a ideia que dá é de que esta barra é muito pesada. Aqui nós temos uma das ideias do trabalho, que é o trabalho concebido como um fardo, uma coisa difícil de ser efetivada. E temos também a própria ideia dos trabalhadores suspensos aqui, sentados aqui nestas barras já no ar. Eles nos passam uma ideia de que o trabalho tem também uma outra dimensão, que é quase a da ludicidade, a da brincadeira. Meio que o trabalho é também uma diversão. Então, aí já dá para a gente pegar as duas ideias principais a respeito do trabalho, que é o quê? De um lado, o trabalho é uma coisa maçante, dolorosa, chata, algo do qual a gente não vê a hora de o tempo passar para que nós nos livremos dessa tortura. E, do outro lado, temos aquela outra ideia do trabalho como uma coisa que realiza o ser humano. Então, a primeira ideia a respeito do trabalho é exatamente essa que eu falei. O trabalho como tortura. Então, vejamos aí. Nós falaremos dessa forma de dois sentidos do trabalho. O sentido negativo e o sentido positivo. Qual é o sentido negativo? É esse que concebe o trabalho como tortura. O que fundamenta esse sentido aí? A própria origem da palavra. A palavra trabalho vem de tripalho. Tripalho é o quê? É um instrumento de tortura. Veja aqui. É esse instrumento aí. Tripalho, porque são 3 paus. E esses 3 paus postos dessa forma, eles eram utilizados para tortura de pessoas ou de animais. Na ideia do uso do tripalho, tem a ideia da tentativa da docilização. O tripalho é para rebeldes. As pessoas rebeldes, os animais rebeldes, que são difíceis de se lidar, aí usa-se esse instrumento de tortura para domesticar. Então, essa é a primeira ideia de trabalho. Repetindo, ela se prende à própria origem da palavra trabalho, que vem de tripalho, e o verbo latino para esta palavra é tripaliare. Muito bem. Qual é a segunda ideia do trabalho? A segunda ideia do trabalho é essa que diz que o trabalho é uma condição de humanização da pessoa. Ou seja, é pelo trabalho que as pessoas se tornam humanas. E aí nós diremos que o trabalho é algo que faz com que nós sejamos melhores. É através do trabalho que nós nos tornamos seres sempre melhores. Vejamos aqui um pouco essa história do trabalho como condição de humanização. O ser humano ele está no mundo da cultura, já falamos muito disso. Quando alguém nasce, já estão feitas as principais formas de se relacionar, as principais formas de se ensinar, a própria forma de como vivenciar a religiosidade, as festas, tudo isso faz parte da cultura. O ser humano é um ser que não só nasce no meio disso, mas ele precisa disso. A cultura é um instrumento que o ser humano cria para significar as coisas com as quais ele está em contato. E o ser humano, dentro desta culturalização, dentro deste processo
de tornar as coisas naturais, culturais, ele simboliza. Então, a ideia da simbolização é uma ideia eminentemente humana. A cultura humana, ela pode mudar, já sabemos disso, depende da época, depende do lugar, mas o que interessa é que, ao fazer cultura, nós fazemos história. E onde é que entra o trabalho nessa história toda? O trabalho entra no sentido de que é através dele, é através do esforço coletivo que nós vamos criando a cultura. Então, a condição para que se crie a cultura é o exercício do trabalho. Aqui a gente citou algumas coisas que ocorrem em termos de criação cultural quando o trabalho é efetivado. O que acontece? A gente consegue domesticar animais, consegue arar a terra, consegue colher frutos, consegue criar instituições como família, Estado, igreja, escola, etc. E faz também obras intelectuais como a ciência, a arte e a filosofia. Pois bem, é o trabalho que cria tudo isso. Nós hoje nos encontramos diante dessas coisas e nós simplesmente as imaginamos como algo que é acessório, ou seja, algo que tanto faz existir como não existir. Na verdade, não é acessório. Essas coisas, a criação da ciência, a criação da filosofia, a domesticação de animais, a capacidade de colher frutos, de caçar, etc., tudo isso que faz parte do mundo cultural é uma condição mesma de existência do ser humano. E o ser humano, portanto, ao trabalhar, torna a sua existência efetiva, mas não só isso, ele melhora esta existência. À medida que o tempo passa, a existência se torna melhor por causa do trabalho. Quando eu falo melhor, estou falando apenas no aspecto de facilitação do viver diário. Então, se nós formos imaginar a quantidade de coisas que já foram criadas, que já foram inventadas, e que através dessas coisas a nossa vida facilitou muito, simplificou-se muito, não dá nem para falar, né? Vocês mesmos, por mais jovens que sejam, já viram muita coisa aparecer. Imagine quem já viveu mais, que experimentou um tempo em que praticamente nada dessas coisas que hoje existem estavam aí. Coisas como eletroeletrônica, televisão, telefone, rádio, essas coisas todas. Então, é pelo trabalho que essas coisas vão aparecendo e vão facilitando a vida das pessoas. Muito bem. O trabalho, ele é condição de liberdade. Não esqueçam que a liberdade humana, ela não é dada, ela é conquistada. Quando eu falo de liberdade, eu estou falando na possibilidade de a gente fazer coisas em um dado momento. Então, eu não sou livre para fazer um monte de coisas quando eu não sou capaz de fazer essas coisas. Por exemplo, eu sempre gosto de pôr esse exemplo. Eu não sou livre para voar. Por que não? Porque eu não sou capaz de voar. Mas, à medida que o tempo passa, o ser humano pode criar modos, formas de passar por cima dessa necessidade e possibilitar isto. Quando esta possibilitação se torna real, se torna um fato do cotidiano, da vida das pessoas, elas acabam de ganhar um poder. Consequentemente, elas passam a ser livres. Agora, o ser humano já não é mais livre para voar porque não pode. Ele não é livre para voar porque não quer. A parte do poder, ele já suplantou, ele já criou mecanismos que possibilitam ao homem voar. Então, à medida que a gente vai criando coisas, artefatos,
a gente vai se tornando mais livre para realizar uma série de coisas que antes a gente não tinha liberdade para fazer. Então, percebam, a liberdade, ela também acompanha a possibilidade. Eu sou livre, mas à medida em que eu posso mais. Muito bem. Passando um pouquinho mais adiante, vamos fazer um pequeno trato, ou tratamento, melhor dizendo, da questão da relação entre o trabalho e o não trabalho. O que é o não trabalho? É o ócio. A maioria de nós confunde o ócio. A maioria de nós acha que o ócio é apenas a ausência do trabalho e a curtição, a brincadeira, o aproveitar da ausência do trabalho. Temos, dentro dessa questão, um pouquinho da história do trabalho, mais especificamente da divisão do trabalho. Nas sociedades tribais, esta divisão era tranquila. Algumas partes do trabalho cabiam ao homem, outras partes cabiam à mulher. O interessante de averiguarmos aqui é o fato de que esta divisão se dava tendo em vista a cooperação e a complementação. Aquilo no qual alguém não era tão bom para fazer, punha-se um outro que era mais competente. E o resultado? O resultado é que os frutos do trabalho eram melhores. Observe que a divisão do trabalho tem como função realizar melhor este trabalho e, consequentemente, produzir melhor aquilo que é o fruto do trabalho. Um outro dado importantíssimo para nós retermos nesse momento diz respeito ao fato de que o fruto do trabalho não era algo pertencente a uma pessoa qualquer apenas ou a um grupo, mas era para todos. Todos trabalham, todos usufruem do que é produzido. Isto nos dá uma ideia aparentemente paradisíaca. Nós seremos tentados a ver o trabalho como uma coisa maravilhosa, visto desse modo. Então, é dentro desse contexto que a pergunta é cabível. Por que que, estando em uma situação paradisíaca desse modo, o trabalho, de repente, se modifica? O que que poderia acontecer que iria modificar as relações de trabalho? E aí os filósofos vão se esforçar, bem posteriormente, é claro, para responder a essa questão. E um dos que nos apontou o norte foi o Rousseau. Ele disse que o grande mal dentro do mundo do trabalho, o início do mal, vamos chamar assim, o pecado original das relações de trabalho se deu quando alguém, no dizer dele, cercou um pedaço de terreno e disse: isso é meu. Quando isso aconteceu, estava criada a propriedade privada. Quando a propriedade privada é criada, ela traz uma série de consequências. E aí, uma das coisas que ocorrerá como consequência disso é a própria divisão social do trabalho. Vocês viram a primeira divisão que eu falei dentro das sociedades tribais. Agora, a nova divisão do trabalho vai se calcar em relações de dominação, não mais de complementação. Não é mais aquela história de que fulano não é muito bom nesse tipo de trabalho, Beltrano é, pois Beltrano faz. Agora, a questão vira uma questão de que alguém vai mandar no processo e esse que manda é quem define quem faz o quê. Então, nós teremos
dentro das relações de trabalho, a presença fortíssima da dominação e da apropriação do fruto do trabalho. O que é essa apropriação? Significa que agora o que é produzido não é mais partido para todos igualmente. Agora há um cara ou um grupinho que detém o poder de administrar, de distribuir aquilo que é produzido. E esse grupinho distribui do jeito que ele entender. E, normalmente, pela história, nós temos visto que a maneira como ele distribui é: os que trabalham recebem o suficiente para sobreviver e todo o resto fica para o grupinho privilegiado. Bom, na próxima aula nós continuamos falando a respeito disso. Até lá! A questão